Não tem jeito, chegou a hora da solução. Mas solução de quê? Quer saber? Então, fica comigo. Fala guerreiros, professor Lego Fontes na área, sempre trazendo conteúdos relevantes para que você possa cumprir a missão de produzir a melhor redação da sua vida. Bom, já para avisar a todos vocês que esse conteúdo também está disponível lá no AniquilaCast, no Spotify, beleza? Para você que curte fazer outras atividades, escutar conteúdo relevante e, é claro, contribuir para a sua formação. Guerreiros, no início do vídeo eu falei sobre solução. Mas solução exatamente de quê? Bom, a ideia de solução deste vídeo é basicamente para entender quais são as tendências das provas discursivas e das principais bancas no que diz respeito à produção de texto. Guerreiros, olha só, eu sempre digo que o Enem vem ditando tendências para a maioria das bancas no Brasil. É claro que eu sempre falo do Enem por ser a prova mais importante do Brasil, a que oferece o maior número de vagas. Só para que vocês tenham uma ideia, o Enem, ou no caso o INEP, por meio do Enem, oferece aí mais de 200 mil vagas anuais nas universidades de todo o Brasil. Portanto, é realmente algo grandioso e evidentemente que se você analisar os critérios de correção, e eu estou falando exatamente da prova discursiva, você vai perceber que algumas bancas do Brasil até replicam alguns conteúdos. É o caso, por exemplo, da banca César Granrio, no último concurso Banco do Brasil, que replicou, por exemplo, a competência 3 da redação Enem, lá do Barema de Correção. Bom, a ideia de solução, ela vem se fazendo presente de maneira recorrente nas mais diversas provas, nas mais diversas carreiras. E aí eu vou mostrar nesse vídeo como isso aparece. Inclusive, alguns guerreiros sempre me perguntam, eu posso utilizar o modelo Enem para produzir outras dissertações argumentativas, por exemplo? Eu sempre digo o seguinte, olha, o Enem vai te dar uma base legal, mas é claro que você precisa adaptar aquilo que você fez no Enem, por exemplo, dentro do conteúdo da banca que você vai fazer uma adaptação ao barema de correção, ao estilo da banca, uma série de fatores que são decisivos para que você consiga produzir uma discursiva a contento dentro da perspectiva daquela banca. E quando se fala de solução, o Enem na competência 5, ela traz lá expressamente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Associa aí intervenção com solução, com encaminhamento ou o termo que você quiser utilizar. Basicamente, essa ideia de intervenção advém de um problema que é trazido pelo tema, o comando de proposta e a coletânea traz ali um problema, geralmente um problema de fundo social, para que você intervenha, para que você busque aí dirimir, atenuar aquele problema, tá? Isso é um critério estabelecido no barema de correção do Enem, beleza? Então, o candidato, ele tem a necessidade de fazer isso. Caso não faça, ele não vai ter aí 200 pontos dentro da correção do Enem, são 5 critérios, cada critério vale 200 pontos, totalizando 1000 pontos, que é a pontuação máxima da redação Enem. Mas, quando os guerreiros me perguntam, na minha prova tem que ter solução para o tema, nesse caso estou falando da dissertação argumentativa, guerreiros, aí vai depender de alguns fatores. O primeiro pode ser como o Enem, que aparece já no barema de correção, ou pode ser que a exigência venha dentro do comando de proposta, e eu vou citar aqui um exemplo que aparece dessa maneira, ou pode vir também na instrução, que também existem outros exemplos, beleza? Então, vamos entender o panorama dessa exigência para entender onde as soluções podem ser encaixadas, tá? Primeiro exemplo, citei aqui o Enem, competência 5, tá? O candidato ele precisa necessariamente trazer uma intervenção para aquele problema abordado pelo tema. E aqui eu cito um outro exemplo, a FGV, Fundação Getúlio Vargas, uma das principais bancas do Brasil, alguns dizem até como principal ali junto com a Sebrasp, traz aí expressamente em alguns editais, e eu vou citar o edital TJ Bahia, em que ele diz dessa maneira: sugestão de solução, considera a capacidade do candidato indicar soluções adequadas para o problema levantado pelo tema. De um total de 5 pontos, isso vale 1 ponto. Então assim, perceba que num total de 10 pontos, só a solução equivale a 10% da nota total dessa prova discursiva. No caso do Enem, vale 1/5 da nota. Então, essa é a exigência do barema de correção, da FGV e do Enem, beleza? Outras provas exigem no comando de proposta. É o caso, por exemplo, da prova CFO-PMBA, organizada pela banca UNEB. Por exemplo, o tema 1 fala de feminicídio no Brasil, suas causas, consequências e soluções. Então, é a exigência do comando de proposta
e que o candidato necessariamente deve trazer soluções ou ele será apenado por isso. Outra prova que aparece é na prova de agente penitenciário de Minas Gerais do ano de 2013, que traz dentro do comando de proposta, sendo que o tema falava sobre poluição do ar, e diz o seguinte: seu texto deve apresentar medidas para solucionar o problema. Então, é uma exigência do comando de proposta. Então, a exigência do barema e do comando de proposta traz, da mesma maneira, essa exigência, olha o termo que eu estou utilizando, exigência, ou seja, o candidato tem que fazer, correndo o risco de não fazê-lo, de ser apenado. Mas uma outra possibilidade também pode acontecer dentro de uma dissertação expositiva, que é o caso da banca Sebrasp. Na última prova PRF, e aliás, uma das principais provas do Brasil, lembrando que eu estou falando aqui de uma dissertação expositiva, que é um texto muito típico da Sebrasp, né? A Sebrasp ela é muito ímpar nesse sentido. O estilo de prova que a Sebrasp elabora é basicamente muito ímpar, é muito dela, né? As provas em geral não replicam essa mesma maneira da Sebrasp de fazer. Ela traz lá, no último tópico que é cobrado nesse tema da PRF 2021, foi a última prova acontecida no último ano, traz ações para a redução dos acidentes de transporte terrestre. Ações para a redução, leia-se ações como soluções, como medidas, como sugestões de encaminhamentos para que haja uma redução desses acidentes. E é claro, aqui vale a pontuação maior, né, do tópico, vale 9 pontos. Então, um tópico valia 5, o outro valia 5 e este vale 9 pontos, guerreiros. Perceba o quanto é importante saber solucionar um problema. E aí eu falei de 4 provas bem diferentes, de estilos diferentes, de bancas diferentes, mas que têm a mesma exigência. Por isso o título do vídeo é: chegou a hora, tem que apresentar solução. Então, guerreiros, é muito importante saber não apenas discorrer sobre o tema, mostrar conhecimento sobre o tema, mas acima de tudo, buscar soluções, encaminhamentos, sugestões, ações para resolver aquela questão. E aí alguns me perguntam: guerreiro, por que as provas estão exigindo que eu solucione problemas, guerreiros? Olha só, o servidor público, ele é cobrado para resolver problemas o tempo inteiro, independente da área dele. Se você pensar na carreira policial, o servidor, ele é cobrado para resolver problemas o tempo inteiro. E assim como nas demais carreiras, ele é cobrado por isso. Então, a aferição de se ele é capaz de resolver problemas já começa na redação. Assim também como no Enem, é preciso saber se aquele candidato ele tem uma visão de mundo ampla, não apenas para discorrer sobre um tema, mas para pensar em soluções de resolução para aquela situação abordada pelo tema. Portanto, aqui está a aferição não apenas da capacidade de conhecimento, e sim da ideia de buscar intervenções, de buscar soluções, de realmente resolver ou pelo menos atenuar aquele problema abordado pelo tema. Portanto, é uma exigência do Enem como característica já desde 1998, mas é claro, tornou-se uma exigência de diversas provas e que você, guerreiro, deve sim saber solucionar, intervir, sugerir ações e medidas para o problema ou os problemas abordados pelos temas, independente da banca. Então, lembre-se, antes de qualquer coisa, a análise do edital, a análise do barema de correção e procurar um profissional que possa te orientar é parte fundamental do processo para que você possa atender exatamente aquilo que a banca quer de você. Se esse conteúdo foi relevante, você vai curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp e Telegram e se inscrever no canal para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que pode ser decisivo com o objetivo de produzir a melhor redação da sua vida. Eu sou o professor Lego Fontes e vamos sempre para cima deles.